Olá, 301, 302, alunos do terceiro ano do Colégio Deodoro de Mendonça. Nós vamos começar essa nossa primeira aula revisando alguns tópicos importantes que nós trabalhamos ainda nas nossas aulas presenciais. Bem, nosso primeiro assunto, primeiro objeto do conhecimento que trabalhamos foi a histologia animal. E quando você observa esse termo, quando você verifica esse termo histologia, já é um termo que é dotado de todo um significado. Quando você nota a terminação logia, você percebe que é um estudo. E o prefixo histo indica tecidos. A intenção, portanto, da histologia é estudar o conjunto de tecidos animais, de tecidos humanos. Diego, mas o que seria um tecido de fato? Bem, nessa imagem você tem uma representação de um tumor, chamado de epitelioma espinocelular. Todo e qualquer tumor, toda e qualquer forma cancerígena, representa sempre uma proliferação anormal de células, representa uma mitose anormal. E você nota aqui que é uma grande quantidade de células, sim. Verifica que cada elemento desse aqui com aspecto esférico indica uma célula. Ó. Cada elemento desse que você observa indica uma célula. Então, todo e qualquer tecido, ele é sempre formado por uma reunião de células. Ele é sempre constituído por um conjunto de células. E nós vamos ver também que um tecido, além das células, há um líquido gelatinoso que as envolve. Esse líquido gelatinoso ele é chamado de matriz. É a matriz extracelular, ok? Tem alguns autores que chamam de substância intercelular. Então veja 301 e 302 que para que eu tenha um tecido eu preciso obrigatoriamente de duas condições. Eu preciso de células, que são as células que serão capazes de desempenhar as funções típicas desse tecido, e eu percebo também um líquido gelatinoso que envolve essas células, chamado de matriz, a matriz extracelular. Então, para que você tenha a confirmação disso, olha, um corte histológico de um tumor maligno, que é o epitelioma espinocelular, ele tem uma origem no tecido epitelial, tá? Então, as diversas células que compõem aí esse tumor, essa forma cancerígena, ok? E eu percebo que, olha, cada área sublinhada aí representa uma célula, portanto, verificamos que, de fato, é verdadeiro o que eu disse para você ainda há pouco, todo e qualquer tecido é uma reunião de células, um conjunto de células. Então, cada área demarcada em amarelo representa uma célula que vai compor esse tecido cancerígeno, que vai compor esse tumor. Veja, observa, portanto, que dessa forma podemos afirmar que a histologia estuda os tecidos humanos e como eles se organizam para constituir os órgãos. Lembra que é uma organização básica para você perceber o corpo humano. O menor elemento vivo que nós notamos é a célula. Um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão, a reunião de órgãos compõe um sistema e o conjunto de sistemas vai compor o nosso organismo. Vai formar o corpo humano, vai constituir o organismo humano. Então não esqueça, a intenção da histologia é estudar os tecidos. E todo e qualquer tecido é uma reunião de células imersas em um líquido gelatinoso, conhecido como matriz extracelular. Bem, dando sequência, verifica só. Meninos, eu coloquei aqui nesse slide número 2, né, o tópico de número 1, a composição dos tecidos. Observa o que é um tecido. Todo tecido, olha como é verdadeiro o que ele disse. Ele é formado de células múltiplas, e além de células múltiplas, cada célula será capaz de desempenhar uma função, eu vou perceber também a ocorrência de uma matriz extracelular. Lembra que eu te disse que essa matriz é o líquido gelatinoso que vai envolver esse tecido, tá? É um combinado de água, proteínas e carboidratos que está ali na vizinhança de cada célula. Então, todo tecido, você não pode esquecer, viu, 301, 302, que é uma reunião de células, tá, embebidas em um líquido gelatinoso chamado de matriz extracelular. Observa que por muito tempo, né, a ciência, principalmente a ciência em bioquímica, acreditava que célula e matriz eram duas entidades completamente isoladas, completamente autônomas. As células não precisavam da matriz e a matriz não precisava das células. Com o avanço das pesquisas em bioquímica, a coisa mudou. A ciência percebeu que esses dois elementos
são entidades integradas. Diego, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, obrigatoriamente, que as células precisam da matriz e a matriz precisa das células. Mas como é que vai funcionar essa dinâmica de interdependência? Você vai notar obrigatoriamente o seguinte, veja, olha lá, as células são importantes para a matriz, uma vez que são as células que produzem a matriz extracelular. E veja que a matriz também será importante para as células. Observa que a matriz será importante para as células, por quê? Porque a matriz ela vai controlar o funcionamento celular, além de influenciar de uma forma direta nesse funcionamento celular. Aí você me pergunta, como é que acontece, Diego, esse controle e essa influência sobre os elementos celulares? Fica ligado nisso, tá? 301 e 302, tomar muito cuidado com isso. Como é que a matriz ela vai controlar esse funcionamento celular? Veja, tá aqui. São as três funções que a matriz desempenha para com as células. A primeira função que você observa é que a matriz promove apoio mecânico. Quando eu falo para você em apoio mecânico, em outras palavras, a matriz ela vai sustentar as células. A matriz é um líquido gelatinoso que vai servir de infraestrutura, que vai servir de suporte para essas células. Além disso, é a matriz que vai levar o alimento. Observa a função de número 2 da matriz. A matriz vai permitir o transporte de nutrientes até essas células. A matriz coleta no sangue os nutrientes e vai levar esse alimento, vai levar esse combustível até as células para que as células consigam realizar suas funções. E além do apoio mecânico e do transporte de nutrientes, nós percebemos também que a matriz ela é fundamental porque ela vai permitir um transporte de catabólitos. Quando você observa essa palavra, o que ela indica? Catabólito representa um conjunto de resíduos metabólicos. É tudo aquilo que o organismo não quer e, como não quer, está jogando fora. Por exemplo, amônia, ureia, ácido úrico, o dióxido de carbono, CO2, a creatinina são catabólitos. São resíduos do metabolismo. A matriz coleta a parte das células esses resíduos, manda para o sangue esses resíduos, a fim de que o sangue possa eliminar do teu organismo. Através da urina, através dos resíduos fecais, através do suor, a intenção é tirar do teu corpo porque são substâncias tóxicas. Mas veja que além do transporte de secreções, a matriz também é capaz de desempenhar, além do transporte de catabólitos, é o inverso, nós percebemos também que a matriz ela é capaz de realizar o transporte de secreções. Catabólito é resíduo, ok? Transporte de resíduo. E quando eu digo para você que realiza o transporte de secreções, é transportar substâncias úteis. Toda e qualquer substância útil nós chamamos de secreção. Por exemplo, nós notamos que, por exemplo, o suor é uma substância útil. Você verifica que a saliva é uma substância útil. Você percebe que os hormônios diversos são substâncias úteis. Quando pensamos, por exemplo, em hormônio, o que acontece? Acontece o seguinte: a matriz coleta esse hormônio fabricado por uma célula. Uma célula que compõe uma glândula endócrina. Esse hormônio ele é lançado no sangue, ele é um mensageiro químico. A matriz manda para o sangue e o sangue vai enviar esse hormônio até um órgão-alvo, aumentando ou diminuindo o funcionamento desse órgão-alvo. Então, veja que a matriz não é simplesmente um líquido gelatinoso. A matriz ela é fundamental porque vai permitir apoio mecânico, a matriz ela é fundamental porque vai permitir o transporte de nutrientes, e a matriz é extremamente importante, uma vez que vai garantir o transporte de catabólitos, produtos inúteis, e secreções, que são produtos úteis. Muito bem, então veja que célula precisa de matriz e a matriz também precisa das células. Então é uma relação de interdependência clara aí entre essas duas entidades. Por isso que eu chamo de entidades integradas. Não esqueça disso. Bem, dando sequência, meninos, eu estou apresentando aqui para você os 4 tecidos que compõem o corpo humano. Você observa esse tópico de número 2 aí, 301 e 302, presta atenção para isso, onde eu te apresento os 4 tecidos que compõem o corpo humano. O primeiro tecido que você observa, nessa imagem mais superior, indica o tecido epitelial. O tecido epitelial é um tecido que possui sempre um grande número de células. O teor de células é bem maior que o teor de matriz. Observa, de acordo com o que eu estou te apontando,
que o tecido epitelial é um tecido de revestimento. Ele vai recobrir o teu corpo com uma verdadeira armadura. Além de revestimento, observa também que o tecido epitelial ele promove secreção. E você já sabe o que significa isso, hein? Pessoal da 301, pessoal da 302, não esquecer que secretar é liberar sempre um produto útil, principalmente hormônios, né? Bem, o tecido que você vê na imagem mais inferior indica o tecido conjuntivo, tudo bem? Observa que anteriormente, né, na slide, na imagem ainda superior, você observa que eu demarquei uma área. Essa área aí demarcada, ela está indicando que há um conjunto de células bem maior que o teor de matriz. É um tecido que tem mais células do que matriz. Ainda nesse mesmo slide, você nota o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é um tecido de apoio, é um tecido de proteção. Se você observar, por exemplo, essa área demarcada, você nota que esse elemento mais escuro é uma célula. Peguei uma área qualquer aqui, filho. Peguei uma área qualquer e você observa um elemento mais escuro que é a célula. O resto que o envolve é matriz. Por quê? Porque o tecido conjuntivo é um tecido que tem mais matriz do que células. É um tecido que vai exibir obrigatoriamente um teor de matriz bem maior que o teor de células. Promove apoio, porque isso é função da matriz, e a matriz está em grande quantidade nesse tecido, e permite proteção. Por que permite proteção? Porque tecido conjuntivo possui células de defesa, que nós vamos ver. A partir da semana que vem nós vamos ver isso. Células de defesa. Células que vão produzir anticorpos, células que têm a habilidade fagocitária de englobar micro-organismo invasor. Por isso essa proteção, por isso essa defesa, tá? Mas eu te disse que são 4 tecidos. Já citei para você o epitelial, já citei para você o conjuntivo. Na sequência nós percebemos o tecido muscular. Tecido muscular é tecido de movimento. Tecido muscular é um tecido que vai permitir o teu movimento corporal, vai permitir o movimento dos teus órgãos. Olha o coração, por exemplo. O coração é um órgão muscular que realiza movimentos de contração e de relaxamento para bombear sangue para todo o teu corpo. Olha o útero também. O útero é um órgão muscular que realiza contrações para eliminar o feto. Então, nessa área demarcada em amarelo, você vê a disposição das fibras musculares, das células musculares que vão garantir o movimento do indivíduo. E, Diego, e quando pensamos em matriz, como é que funciona a matriz? O epitelial tem pouca matriz. O conjuntivo tem muita matriz. O tecido muscular, quantidade moderada de matriz. Não tem tanto como o conjuntivo, mas também não tem pouco como o epitelial. Bem, na porção inferior desse slide, você observa o tecido nervoso. O tecido nervoso é o tecido mais especializado, é o tecido mais nobre do teu corpo. É o tecido que vai permitir o processamento de informações. É o tecido que vai permitir a propagação de mensagens. Essas mensagens conhecidas também como impulsos nervosos. Então é o tecido que vai atuar no sentido de transmitir impulsos. Transmitir impulsos, filho, é a mesma coisa que propagar mensagens. É o tecido nervoso que vai levar essas informações até os nossos centros nervosos, encéfalo e medula, para que essas informações possam ser interpretadas. Nessa imagem, nessa área demarcada em amarelo, você observa um neurônio, que é a célula mais especializada, é a célula que de fato vai permitir a função do tecido nervoso. Então não esquece, são sempre 4 tecidos, em 301, 302, epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O epitelial faz revestimento e secreção. O conjuntivo promove apoio e proteção. O muscular, movimento. E o nervoso ele vai atuar no sentido de permitir a transmissão dos impulsos, né? A transmissão de mensagens. Bem, aqui especificamente, você observa o primeiro tecido que precisamos conhecer melhor as características, tá? E até mesmo a atividade que eu te enviei para essa semana, para essa primeira semana, faz referência ao tecido epitelial. O tecido epitelial, meninos, é um tecido fundamental para o nosso corpo. Você já vimos anteriormente, que é um tecido que vai atuar no sentido de permitir o revestimento corporal. Ele vai formar uma armadura que protege o teu organismo interno, né? Contra a ação de micro-organismos, por exemplo. E para que essa armadura seja de fato uma armadura sólida, coesa, compacta, eu não posso perceber células afastadas. Observa muito bem que, de acordo com as imagens que você nota nesse slide,
que as células estão muito próximas. As células estão coladas entre si, isso tem um nome. As células do tecido epitelial são as únicas justapostas. Olha lá, justapostas. São células muito próximas, são células coladas. Para quê, Diego? Por que essas células precisam obrigatoriamente estar coladas? Elas precisam estar coladas porque a pele, especificamente a tua epiderme, é a tua primeira linha de defesa. Então, nessa armadura não podem existir buracos. Essas células precisam estar bem próximas umas das outras. Para quê? Para que não abra nenhum tipo de espaço à entrada de um micro-organismo. Então, não esquece, tá? Olha lá, 301, 302. Células justapostas são células muito próximas, são células coladas. Para quê? Para garantir o revestimento. Observa aqui no tópico de número 2, eu te aponto aqui, ó, o segundo tópico, eu te aponto que é um tecido que tem carência de substância intercelular. Quando eu digo para você que ele tem carência de substância intercelular, em outras palavras, eu estou confirmando que ele tem pouca matriz. Eu já comentei isso com você. Né? Tecido epitelial ele tem muita célula e pouca matriz. Então ele tem pouco desse material gelatinoso chamado de matriz extracelular. Tudo bem? Veja que ele tem uma grande quantidade de junções intercelulares. Nós vamos ver que essas junções são pontos de encaixe, como se fossem verdadeiras âncoras ou a dobradiça de portas, permitindo o quê? Que uma célula verdadeiramente fique colada à outra. A ideia é que essas junções, olha o nome, junção, né? A palavra junção ela indica união. Então a ideia é que essas células permaneçam unidas, coladas. Precisam permanecer unidas para garantir a função de revestimento. Então essas junções são estruturas presentes na membrana plasmática dessas células que vai permitir essa forte união entre as células vizinhas. Repito, hein? A ideia maior é permitir que uma célula possa ficar colada à outra. Então, uma forte união entre as células vizinhas. Verifica que, além disso, nesses dois últimos tópicos, você confirma as funções do tecido epitelial. O tecido epitelial ele vai atuar no sentido de promover revestimento, ele vai recobrir o teu corpo com uma armadura e, além disso, ele permite também secreção. Em outras palavras, ele vai atuar no sentido de garantir justamente a eliminação de produtos úteis, a eliminação obrigatoriamente de substâncias úteis. Então não esquece disso. Dando sequência, eu coloco para você as principais funções do epitélio. Diego, o que é epitélio? É a mesma coisa que tecido epitelial. Eu posso chamar de tecido epitelial, assim como eu posso chamar de epitélio. Então veja que eu estou apontando aqui para você 5 funções que o tecido epitelial ele é capaz de desempenhar. Observa que 2 apresentadas você já conhece, né, essas características. Observa que o tecido epitelial ele vai promover revestimento, ele vai recobrir o corpo com uma armadura e, além disso, ele vai permitir a secreção. Ele vai liberar substâncias úteis. Nós já sabemos disso. Mas, além dessas 2 tradicionais, observa que eu estou apontando para você mais 3. Observa que ele vai promover, por exemplo, a absorção de moléculas. O tecido epitelial está presente no intestino. O epitélio do intestino é uma película bem fininha. Para quê? Para que os nutrientes que chegaram ao intestino possam migrar tranquilamente para o sangue. A ideia é essa. A ideia é que o alimento possa sair do intestino e possa migrar para o sangue, a fim de que o sangue possa distribuir esses nutrientes para todas as nossas células. Então, promover a absorção é permitir que a substância passe do intestino para o sangue. Essa é a ideia. Observa também, nesse penúltimo tópico, que o tecido epitelial ele permite a percepção de estímulos. Perceber estímulos é captar informações. Isso é uma informação nova na literatura. Você percebe, por exemplo, em alguns artigos científicos, que há uma classe especial de tecido epitelial chamada de neuroepitélio. O neuroepitélio é um tipo de tecido epitelial que funciona como o teu sistema sensorial, captando informações do ambiente. Então, por exemplo, quando você aproxima de uma fonte quente, você percebe aumento de temperatura. Quando você aproxima a sua mão de uma fonte fria, você percebe a redução de temperatura. Quando você, por exemplo, aproxima a superfície da tua mão de
de uma superfície pontiaguda, você sente a sensação de dor. Por quê? Quem faz isso é o neuroepitélio. Então, o neuroepitélio ele vai captar informações do ambiente. E observa que também há uma classe especial de tecido epitelial que tem a habilidade contrátil, como acontece com o músculo, né? Essa classe especial de tecido epitelial é o que nós chamamos de mioepitélio. O prefixo mio faz referência a músculo. Então, tu vais perceber esse mioepitélio revestindo glândulas. Glândulas possuem esse mioepitélio. E o papel desse tecido epitelial é contrair, é fechar, para que a glândula possa liberar o seu produto útil, para que a glândula possa liberar a sua secreção. Então veja que o tecido epitelial ele desempenha outras funções além de revestimento e secreção. O tecido epitelial ele consegue absorver substâncias químicas, ele consegue captar informações, que é o neuroepitélio, e tem atividade contrátil, como é o caso do mioepitélio, tá? Filho, aqui eu estou colocando para você, nessa porção inferior, eu vou até destacar uma informação que você não pode esquecer nunca. O tecido epitelial é completamente avascular. O tecido epitelial ele não tem vasos sanguíneos. Não tem. Quando eu falo para você que é avascular, prefixo A indica sempre ausência. Vascular, vaso sanguíneo. Então é um tecido que eu não vou perceber vaso sanguíneo. Poxa, Diego, então quando eu me corto, né, eu sofri um acidente e acabei, né, tendo uma ulceração, uma ferida, um corte, vai sangrar. Esse sangramento ele não vem da primeira camada, que é de tecido epitelial, não. O sangramento ele é oriundo da segunda camada. A primeira camada da tua pele ela é chamada de epiderme. E a epiderme ela é formada de tecido epitelial avascular, não passa sangue. A segunda camada é a derme. E a derme ela é formada de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele é vascular. Não esqueça que o sangue é fundamental para todo e qualquer tecido. É o sangue que vai trazer o alimento. É o sangue que vai remover os catabólitos, vai remover os resíduos. Então entenda, filho, que se o tecido epitelial ele é avascular, obrigatoriamente ele vai precisar de um tecido conjuntivo. Porque é no tecido conjuntivo que eu vou perceber o sangue. O sangue ele é uma modalidade de tecido conjuntivo. Então entenda que onde ocorrer um tecido epitelial, obrigatoriamente eu vou perceber também a ocorrência de um tecido conjuntivo. Por isso que eu coloco na observação para você. Portanto, a sua nutrição e a remoção dos catabólitos, dos resíduos, é feita pelo tecido conjuntivo subjacente. É feita pelo tecido conjuntivo que está abaixo. Tá, mas para que fique bem claro para todos, eu montei aqui um esqueminha para você entender essa dinâmica. Olha lá, estou representando para você o tecido de cima. O tecido de cima, obrigatoriamente, é o tecido epitelial. Vou representar para você uma camada intermediária a esse tecido. Isso que você está vendo em amarelo não é um tecido. O que você está vendo em amarelo é o que nós chamamos de lâmina basal. A lâmina basal é uma camada proteica. Ela é uma camada proteica que fica entre o tecido epitelial e o tecido de baixo, ó, tecido conjuntivo. Observa como é verdadeiro o que eu te disse. Observa como eu te disse, onde ocorreu um tecido epitelial, obrigatoriamente eu também serei capaz de perceber o tecido conjuntivo. Essa lâmina basal é uma camada proteica produzida a partir do tecido epitelial. Tudo bem? E ela desempenha uma ação filtrante. Ela que vai selecionar o que passa do epitelial para o conjuntivo e ela que seleciona também o que passa do conjuntivo para o epitelial. Olha qual é a dinâmica aqui. Ó. Te disse o seguinte, que onde ocorreu um epitelial avascular, eu sempre vou perceber um tecido conjuntivo vascular, que tem vaso, que possui vaso sanguíneo. Dessa maneira, veja só, olha lá, os nutrientes trazidos pelo sangue. O sangue ele trouxe os nutrientes e vai mandar para o tecido epitelial, ok? Observa os catabólitos. Observa os resíduos metabólicos produzidos pelas células epiteliais. Observa que isso vai ser enviado do tecido epitelial para o tecido conjuntivo, a fim de que o tecido conjuntivo possa eliminar esse material para fora do teu corpo. Lembra que é o sangue que vai levar isso. Então veja que é uma relação de interdependência. Aliás, eu vou até melhorar. É uma relação de dependência do tecido epitelial para com o conjuntivo. O epitelial ele só consegue receber alimento do conjuntivo.
E é o conjuntivo que vai coletar os resíduos metabólicos eliminados pelo epitelial, ok? Então há uma dependência entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Há uma perfeita dependência entre os dois, tá? O tecido epitelial ele é completamente dependente do tecido conjuntivo. Não esqueça disso, tá? É uma dependência do epitelial em relação ao conjuntivo. Então é o conjuntivo que manda alimento para ele e é o conjuntivo que coleta os catabólitos, é o conjuntivo que coleta os resíduos fabricados, né, pelo tecido epitelial. Muito bem, isso aqui é só um termo conceitual, que lâmina basal não é a mesma coisa que lâmina própria. A lâmina própria é uma camada conjuntiva de órgão que tem cavidade interna, é uma camada conjuntiva de órgãos ocos, é só curiosidade. Você tem que saber o papel da lâmina basal, que ela tem um poder filtrante. Então, caso apareça essa denominação em algum item de lâmina própria, eu digo isso em termos de texto base. A lâmina própria nada mais é do que uma camada conjuntiva, né, de órgãos ocos. Órgãos que pertencem ao sistema digestório, respiratório e urinário. Tudo bem? Dando sequência, aqui é muito mais detalhado, nós não vamos entrar justamente nessa seara, porque o que você tem que saber realmente é que a lâmina basal ela tem um poder filtrante. É ela que vai selecionar o que passa do tecido epitelial para o tecido conjuntivo. Então, isso aqui, né, eu não te mostrei dessa forma, porque são características que você vai anotar em uma outra esfera de ensino. Tá? Vou passar esse slide, porque não é interessante quando pensamos em provas do Enem, todas essas características, tá? E vou falar para você de junções intercelulares. Essas junções intercelulares são elementos, são imperfeições da membrana plasmática de uma célula que permitem a realização de uma certa função. Observa a primeira junção intercelular que eu te aponto aqui, chamada de microvilosidade, MV. Essa microvilosidade está presente em grande quantidade no nosso intestino. E o papel das microvilosidades é aumentar a superfície de absorção. As microvilosidades, por exemplo, quando você come, né, o bucho no feijão. O que é o bucho, Diego? O bucho ele representa o intestino bovino. Você já notou que esse intestino bovino ele é formado por um conjunto de imperfeiçõezinhas bem pequenas? Uma superfície lisa e a outra superfície ela possui, parece dedos em miniatura. Cada elementozinho daquele é uma vilosidade intestinal. Cada vilosidade ela é constituída por um conjunto de microvilosidades que aumentam a superfície de absorção, que permitem uma passagem de um grande volume de nutrientes do intestino para o sangue. Não esquece, se aparecer na tua prova, e o Enem já cobrou isso algumas vezes, microvilosidade promove o aumento da superfície de absorção no intestino. A ideia é formar uma porta de modo que passe um grande teor de nutrientes para o sangue, a fim de que o sangue possa levar isso para as nossas células. Filho, observa também na imagem à esquerda a zônula de oclusão, chamada de ZO. Observa que essa zônula de oclusão ela está mais escuro. O caminho aí, né, é um caminho escuro. Por quê? Porque a palavra ocluir significa vedar. Ela veda o espaço intercelular. Ela veda o espaço entre duas células vizinhas. A ideia é que não passe nada entre essas duas células. O que você está vendo nessa fotomicrografia, né, que é essa imagem preto e branco, ao seu lado esquerdo você tem uma célula e ao seu lado direito você tem uma outra célula. A ideia da zônula de oclusão é vedar, é fechar esse espaço. Fechar esse espaço para que não entre nada, de modo que essas células, né, comecem a se separar. Então a zônula de oclusão ela veda o espaço intercelular. Observa também a ocorrência de uma zônula de adesão. Zônula de adesão indicada pela sigla ZA. A palavra já diz tudo. Se é adesão, o objetivo dela é aderir. O objetivo dela é permitir uma adesão intercelular, ou seja, é permitir uma forte união entre células vizinhas. É garantir que uma célula vizinha fique atracada à outra. Não esqueça 301 e 302, que no tecido epitelial as células são justapostas, são muito próximas, são coladas. A zônula de adesão faz isso. Realizando o mesmo papel da zônula de adesão, o desmossomo.
Nessa imagem preto e branco, você vê que o desmossoma está lá embaixo. E o papel dele é o mesmo da zônula de adesão. Ele atraca uma célula a outra. Ele permite que essas células epiteliais vizinhas fiquem justapostas, fiquem muito próximas. Tudo bem? Então, zônula de adesão tem a mesma função do desmossomo D ou desmossoma, é a mesma coisa. Bem, junção comunicante, o nome já diz tudo, né? Observa na imagem à sua esquerda uma junção comunicante, está indicado aí, e a junção comunicante são poros, são buracos, são orifícios formados entre duas células epiteliais vizinhas. E o papel da junção comunicante é o que você vê na palavra, é comunicar, é promover intercâmbio de substâncias químicas entre duas células vizinhas. Então vai promover o intercâmbio, vai permitir que substâncias passem de uma célula A para uma célula B e vai permitir também que substâncias possam migrar de uma célula B para uma célula A. Então a ideia é promover um grande intercâmbio de substâncias químicas. Tá? Então está aqui a função de cada um, ó, microvelocidade, aumenta a superfície de absorção, zônula de oclusão ZO veda o espaço intercelular, zônula de adesão, união entre células, desmossomo, a mesma função da zônula de adesão, permitir adesão entre células vizinhas, permitir união entre células vizinhas. Meninos, o último tópico que eu quero te mostrar, para que você possa lembrar de algumas coisas que nós vimos antes dessa pandemia, né, ainda nas nossas aulas presenciais, é a classificação do tecido epitelial. O tecido epitelial ele vai ser classificado fundamentalmente em dois tipos. Existe um epitélio de revestimento e existe um epitélio de secreção. Hoje, vamos falar apenas do epitélio de revestimento. Esse epitélio de revestimento ele pode ser chamado de simples. Quando é que eu tenho um epitélio simples? O epitélio simples é aquele formado por uma camada de células. Diego, qual é a área de tecido epitelial que você está vendo na imagem com aspecto rosa? Um aspecto rosado, é a camada de tecidos epiteliais. Observa que o epitélio simples ele só tem uma camada de células. Obrigatoriamente ele vai exibir apenas uma camada de células. E veja que esse epitélio simples, algumas palavras aqui estão em espanhol, porque essa imagem foi retirada de um livro de anatomia, aliás, de histologia em espanhol. Veja que, no primeiro caso, o epitélio simples ele pode ser pavimentoso. Letra A, acompanha aí, 301, 302. O pavimentoso é aquele que tem células achatadas, amassadas, como se fosse uma pizza. O cúbico, letra B, são aqueles que apresentam um aspecto quadrangular ou retangular. Quadrangular como se fosse um cubo. Quadrangular como se fosse um dado. E você observa também o prismático. Tem alguns autores que chamam... Eu só estou observando a camada rosa, hein? É essa camada em um aspecto rosa que representa o tecido epitelial. E você nota o prismático também chamado por alguns autores de colunar, é aquele que vai exibir células alongadas. Células alongadas. Tudo bem? Então, epitélio prismático ou colunar, células alongadas. Dando sequência, olha lá como é uma camada apenas. Ó. Olha como simples só tem uma camada. Olha como eu estou demarcando para você, nesse slide, apenas uma camada de células. Então, é epitélio simples. Dando sequência a isso, já vou passar porque já falamos desses nomes, pavimentoso achatado, cúbico, célula cúbica, quadrangular, e prismático, célula alongada. Mas veja aqui na sequência, o epitélio estratificado. Diego, o que é um epitélio estratificado? O epitélio estratificado é aquele dividido em várias camadas de células. Você percebe? Ó? Observa essa área que eu demarquei em amarelo e verifica como existem várias camadas de células epiteliais. Várias camadas de células epiteliais é um epitélio estratificado. É aquele que possui várias camadas de células. Tudo bem? Você nota também o epitélio de transição, letra B. Transição. O epitélio de transição, veja que ele é um estratificado. Veja que ele é um estratificado por quê? Porque ele tem várias camadas. Mas observa que na porção superior, você nota a ocorrência de células globosas. Isso não é comum no tecido epitelial, porque no tecido epitelial as células possuem um aspecto mais quadrangular, poliédrico. Tudo bem? Então, o de transição é o único que tem essas células globosas, essas células arredondadas.
ok? E na letra C você observa o epitélio que mais erramos na universidade. Quando observamos ao microscópio, nós temos a impressão que esse epitélio, letra C, ele é formado por várias camadas de células. Na verdade, só é uma camada. Você tem essa falsa impressão porque as células não estão alinhadas. As células estão completamente desalinhadas, né? Quando você, por exemplo, nota essa área demarcada em amarelo, veja que os núcleos, eles não estão alinhados, estão desalinhados. Então você tem a falsa impressão, se fundamentando no núcleo, que são várias camadas de células, mas na verdade é apenas uma. O epitélio pseudoestratificado, prefixo pseudo, falso, ele é um falso estratificado, né? Por quê? Porque na verdade ele é um epitélio simples. Ele é um epitélio formado por apenas uma camada de células. É um epitélio simples que exibe núcleos desalinhados. Epitélio simples que possui núcleos desalinhados. Tudo bem, meninos? Deu para entender? Tranquilo? Qualquer dúvida você pode colocar nos canais de WhatsApp, né? Que você pertence, canais da escola que você pertence, os grupos de WhatsApp, qualquer dúvida que você tenha, e você já tem todo o conhecimento a respeito desse objeto para resolver esse primeiro lote de questões. Todas as questões dessa primeira semana são relacionadas ao tecido epitelial, que foi o assunto que trabalhamos antes do período de pandemia. Tranquilo? Então, qualquer dúvida, fico no aguardo para lhe responder, tá? Que todos estejam bem e logo, logo vamos retornar às nossas aulas normais, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Um abraço.